Ontem a gente escutou gritos de olé na derrota por 2-0 no Estádio Centenário em Montevidéu, numa noite pouquíssimo inspirada da seleção. Foi o fim de uma invencibilidade de 37 jogos nas eliminatórias e foi a primeira derrota contra os uruguaios nas eliminatórias em 22 anos. Isso não significa muita coisa, né? Porque vai se classificar, ninguém liga para as eliminatórias, como disse Danilo, mas o momento mais tenso foi o Neymar torcendo o joelho, hein, Danilo? Pois é, ninguém liga, mas na verdade é mais ou menos, né, Domi? Tá todo mundo falando que é o pior jogo da história, que é a pior seleção da história, que não sei o que é aquilo. Quando o Brasil ganha, não fez mais do que obrigação. Na hora que perde, o pessoal tá descendo além, e com razão, porque o jogo foi muito ruim. Lembramos aqui também, né, que o Uruguai também não vive o seu melhor momento. O Uruguai estava sendo criticado também pela imprensa de lá, o Bielsa já estava recebendo apelidos pelas tentativas dele, lembrando que ele não tem convocado os jogadores mais veteranos, então o Uruguai passa por uma tentativa de uma reformulação também, com jogadores mais jovens, e foi esse Uruguai que ganhou do Brasil praticamente sem ter muito trabalho. O Brasil quase não finalizou, então é aquilo. O Brasil vai se classificar porque são 6 vagas mais a vaga da repescagem, mas de fato é um trabalho que a gente vê alguns problemas. E aí, para discordar, já para começar discordando um pouco do Perrone, eu acho que sim, a CBF não faz o certo ao colocar o Diniz por um ano, para depois colocar o Ancelotti e tudo mais, mas ao mesmo tempo, o Diniz, ele sabe que o trabalho dele não é de um dia para o outro, que todo mundo pega esse jeito de trabalhar. Então, a partir do momento que ele tem um convite para fazer de um ano, sabendo que é 2 datas FIFA ali por mês, depois fica 2 meses parado, mais 2 datas FIFA, ele também tinha noção de que o jeito dele trabalhar nos clubes não seria o suficiente para convencer e para mudar o estilo de jogo da seleção. É importante a gente lembrar e notar que os jogadores da seleção nas entrevistas, eles têm falado, o Diniz tenta colocar um jeito novo de jogar, é um jeito novo de jogar, o Marquinhos falou isso, o Casemiro falou isso, o Neymar falou isso, o Richarlison, é um jeito novo, é um pensamento novo. E aí os caras, eles têm 10 dias para assimilar esse pensamento, e que depois a gente pode falar um pouco mais, mas quando a gente vê eles tentando colocar isso em prática, na verdade isso prejudica alguns jogadores da seleção brasileira. Você vê alguns jogadores jogando menos do que eles podem por conta do estilo. Pode ser que daqui, sei lá, se esse time ficasse junto por mais 1, 2 anos, pode ser que esse estilo começasse a potencializar os jogadores, como acontece isso nos clubes? Pode ser. Mas hoje, o estilo Diniz, ele prejudica a seleção por falta de adaptação, porque não tem muito tempo para treinar, e por a característica de alguns jogadores, por estarem acostumados a outro tipo de jogo. Então é bom a gente fazer esse tempo aqui, esse meia-culpa, né? O Diniz sabia que não ia ter tanto tempo assim para trabalhar e para colocar os seus estilos de jogo. Em relação ao Neymar, de fato, mas uma questão triste, de novo, uma lesão que tem a pinta aí de ser grave, a gente precisa esperar os exames, provavelmente hoje na hora do almoço deve sair algum resultado, mas uma lesão de joelho, muito parecida com a do Dudu, por exemplo, que é sozinha, a hora que vai apoiar a perna no chão, e aí o joelho dá aquela tremidinha, aquela balançada em cima, e normalmente o jogador está acostumado com quando sente essa puxada no joelho, já fica desesperado, porque sabe que se for ligamento cruzado, por exemplo, são 6, 7 meses parado, e o Neymar ainda na Arábia Saudita, que é um lugar que tem um calendário menos rigoroso, seria uma recuperação ainda mais difícil para ele, né? Claro que provavelmente ele vai voltar para o Brasil, fazer a recuperação dele por aqui, caso isso aconteça, né? Mas é algo que passa na cabeça do jogador que é muito grave e é muito triste, independentemente de você aí gostar ou não do Neymar, não adianta chamar ele de pipoca, de mercenário, de qualquer coisa do tipo, porque uma lesão de joelho é uma coisa muito séria. E deve doer muito, né? Eu nunca lesionei o joelho, mas imagino a dor que é. Ele saiu chorando de campo, precisou ser carregado para fora. Depois ele apareceu de muletas e hoje ele deve fazer exames aqui em São Paulo para constatar o grau de lesão que sofreu. E aí a gente vai saber quanto tempo ele vai ficar fora. Washington Soares está falando aqui, ó. Cadê o joinha, galera? Jogar sem meia armador e centroavante é ruim, mas vir aqui no chat e não deixar o like é chatão. Perfeito, muito bom. E o Léo Cundeira diz: convocação ruim, escalação ruim, sistema de jogo ruim, tem que parar com essa panela na seleção.
Perrone, o Danilo falou um pouquinho, né, do Louco Abreu, que tirou um pouco da panela do Louco Bielsa. Uruguai. Você acha que o Você falou Louco Louco Abreu. Abreu, que o Louco Confundiu os Bielsa... loucos. Os dois são loucos, né? Mas um é técnico. Você acha que faltou isso na seleção do Diniz? Eu, assim, acho que é um pouco cedo para falar que faltou isso. A gente tem que acompanhar como ele vai se comportar. Eu acho, por exemplo, se a gente falar do jogo de ontem, o Casimiro, que é um cara consolidado, liderança, capitão e tal na seleção, é um cara que não estava bem. Ele tinha o André, tinha o Gerson no banco e ele não colocou para jogar. Então, assim, essas coisas você começa a olhar. Pô, o cara não tá bem e ele não mexe. Aí vamos ver como vai ser mais para frente. Mesma coisa o Neymar não vinha bem antes de se machucar. Então a gente tem que ver como que ele vai lidar com isso. Eu acho que ele começa um pouco devagar sim nessa história. Me parece que ele começa com um pouco de receio de mexer. O Danilo tem razão quando fala que ele sabia que ia ter dificuldade, que o sistema de jogo dele demora, leva tempo para os jogadores entenderem. Então ele também poderia falar assim, ó, vou abrir um pouco mão do meu estilo, vou ser mais flexível, vou fazer uma outra coisa aqui, um jeito meio adaptado, algo que eles entendam mais fácil, para poder acontecer. Agora, sem dúvida, essa questão de você trocar caras na seleção, as caras, e assim, trazer outros jogadores, ninguém pode jogar com a camisa, a gente está cansado de saber disso, né? Só porque o cara se consolidou ali. Então, o Diniz, isso é uma coisa que ele vai ter que ter. Ele vai ter que ter coragem. Eu não defendo que ele chegue ali e fale, já vou tirar esse cara aqui. Então, não, vamos com calma, vamos ver. Mas se não estiver rendendo, tira. E para mim, o Casimiro é um cara que está decepcionando, está muito abaixo. Tem outros, né? O Neymar, antes de se machucar, não estava jogando bem também. Aliás, vocês repararam como assim, nos momentos recentes, difíceis da seleção, quando a seleção está mal, tecnicamente e tal, a gente vê também o Neymar de muletas, vê o Neymar lesionado. Não estou relacionando as coisas, é coincidência mesmo. É uma triste coincidência, não tem nada a ver a lesão dele com a fase técnica do time. É só uma coincidência, em momentos difíceis da seleção, ele acaba se lesionando. Eu acho que o número que todo mundo mais se assustou foi que o Brasil não deu um chute pro gol no primeiro tempo, né? Isso é um absurdo se você pensar que é uma seleção brasileira. O Uruguai deu justamente no gol do Darwin Núñez, depois o próprio Darwin Núñez passou a bola como quis entre o Casimiro e o Gabriel Magalhães, como diz o Perrone, o Casimiro não estava muito bem, e aí o De La Cruz fez o 2-0. Você acha que dá, Danilo, pra gente colocar essa derrota na conta do Diniz, em como ele mexeu, ou em alguns jogadores que não renderam o que era esperado? Um pouco de tudo, Domi, não consigo ver só um erro. Quando eu disse, né, que o estilo Diniz ele acaba prejudicando um pouco a seleção, é porque esse estilo que a gente está acostumado de ver, de muita aproximação, de jogadores muito próximos de um setor. Então, quando você pega, por exemplo, o Vinícius Júnior, que é o exemplo que mais as pessoas têm dado aí, né? O Vinícius Júnior é um cara que gosta de campo, gosta de dar aquele tapinha na frente, correr na velocidade, driblar. Nesse jogo de aproximação, ele não tem esse campo para correr, então é um dos caras que fica prejudicado. O Casemiro é um volante que a gente se acostumou a ver mais preso na frente da área, até no Manchester United ele tem saído um pouco mais, mas não é um jogador que vai conseguir correr o campo inteiro, como um jogador que precisa nesse estilo do Diniz. Até o Bruno Guimarães acaba sendo prejudicado por esse reflexo do Casemiro. O Richarlison também é um cara que não tem por que continuar recebendo tantas chances assim. Então, o estilo do Diniz acaba prejudicando um pouco porque você tira um pouco essa característica de alguns jogadores que elas podem ajudar o seu time. Quando eu digo que o Diniz também, além do estilo do Diniz também, uma coisa que me chamou bastante atenção e que me preocupou é que assim que o Neymar se machuca e sai, a alternativa do Diniz foi colocar o Richarlison. E o Richarlison estava mal, não estava jogando bem já recentemente, não jogou bem contra a Venezuela, já tinha sido sacado do time para fazer um teste com o Gabriel Jesus na posição de camisa 9. E aí, quando o Neymar machuca, a primeira reação dele é colocar o Richarlison de novo, abrir o Gabriel Jesus, centralizar o Rodrigo, deixar o Vinícius Júnior aberto pela esquerda, e o time volta a ter uma configuração com jogadores ali, o Richarlison como 9, o Gabriel Jesus
aberto também que não está funcionando tanto. O Gabriel Jesus funcionou assim no City, no Arsenal já tem sido diferente. Então era para mim um jogo para você testar um jeito de jogar sem o Neymar, mas não com o Richarlison de novo no time, não abrindo o Gabriel Jesus, deixava o Gabriel Jesus lá como 9, não sei, colocava o Veiga, se quisesse fazer um meio de campo mais marcador, colocava o Gerson um pouco mais recuado, põe o Gerson, Bruno Guimarães e Casemiro, mas não colocar o Richarlison de novo. Essa substituição para mim me decepcionou bastante no que eu esperava em relação ao Diniz. Então ontem, para mim, como eu disse, tem essa questão dos jogadores não estarem tão bem, mas o Diniz, para mim, errou na formação do time, errou na substituição, não foi legal não o jeito que o Diniz conduziu essa segundo jogo da data FIFA. E o Diniz falou sobre essas mudanças na coletiva, vamos escutar o que ele disse? Tem uma certa tendência a fazer análises mais simples para problemas mais complexos. Se tivesse razão no que você está falando, com o Neymar a gente teria tido muita profundidade, muita chance criada, e não foi o que aconteceu. No segundo tempo a gente foi até levemente melhor do que foi o primeiro tempo. O time como um todo hoje não foi bem na parte da criação. O jogo foi muito amarrado, muito estudado, faltou articulação, mas não por conta de um jogador ou de outro jogador, faltou articulação porque o time não soube construir, e nesse sentido o principal responsável sou eu mesmo. Não é porque faltou um jogador ou outro, porque o Neymar saiu, faltava 4, 5 minutos para terminar o primeiro tempo e a gente em nenhum momento teve articulação, como você mesmo disse. E aí, Perrone, ele errou nessa mudança, como disse o Danilo? Eu acho que sim. Assim, do que o professor Danilo sugeriu aí, eu gostei mais da ideia do Veiga, que eu acho que assim, você estava com um problema de armação, você perdeu o Neymar. Você podia tentar o Veiga para melhorar essa parte de construção. Acho que seria bem pertinente. Eu acho que o Diniz realmente falhou muito. Eu acho que ele tem razão quando ele fala que a saída do Neymar não foi determinante, porque o Neymar não estava jogando bem mesmo. Agora, o treinador, ele tem que, assim, não depende do tempo de trabalho. Assim, o Diniz precisa de tempo para implantar o sistema dele. Precisa, mas ele não precisa de tempo para enxergar o jogo e fazer as mudanças corretas. Então, acho que nesse ponto a responsabilidade é dele. Ele se assume ali como o maior responsável, mas eu acho que quem tem a assinatura maior ali, mais pesada nesse roteiro de dificuldade da seleção é o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, por ter perdido tempo. Já podia ter definido um substituto do Tite, um cara para ficar já até o próximo Mundial, não, encasquetou com a ideia do Ancelotti, aí perdeu tempo com o Ramon. Se ia pegar o Diniz, pegasse o Diniz nos amistosos, para ele já colocar o sistema dele. Então acho que ele provoca uma série de dificuldades. E aí o Diniz tem que se virar, tem sua responsabilidade, e os jogadores também têm a responsabilidade deles. Tem que dividir todo mundo, mas eu não consigo criticar a seleção sem criticar o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. A gente começou muito animado, né, com o dinizismo na seleção, com aquele 5-1 em Belém contra a Bolívia, mas vocês podem pegar o programa aqui para ver depois desse jogo que a gente falou, gente, calma, é contra a Bolívia, mas tinha gente, né, Danilo, que não estava só tocando pandeiro, estava tocando pandeiro, zabumba, triângulo, tudo. Depois a gente viu 1-0 no Peru em Lima, foi um resultado bom também, mas aí veio 1-1 contra a Venezuela em Cuiabá e ontem esse 2-0. Os próximos jogos em novembro são contra a Colômbia em Barranquilha e contra a Argentina no Maracanã. Lembrando que os atuais campeões do mundo, né, têm 100% de aproveitamento nas eliminatórias. E aí o Diniz vai precisar mudar para esses próximos 2 jogos? Ou a gente está muito resultadista, Danilo? Tem que dar tempo para essa filosofia de jogo dele. Não, a questão assim, para mim a questão do tempo, a filosofia tem alguns pontos, né? Primeiro que na seleção você não se encontra com frequência, então você demora mais para conseguir implantar um estilo de jogo. Outra questão é que o Diniz ele já tem um prazo, né? O próprio presidente da CBF já falou, olha, vai ficar 1 ano. Então não é um negócio que a gente fala, vai ter calma agora, vai classificar de qualquer jeito, pode ser que daqui a 4 anos a seleção esteja com estilo. Não vai estar. Então, não temos um tempo para esperar essa melhora, porque é questão de meses aí o Ancelotti está anunciando que vai
treinar a seleção em janeiro e depois no meio do ano já assume. Então não vai ter um tempo para o Diniz colocar essa filosofia. Agora, em relação ao resultado, em relação à animação, a gente está assim em geral, né, Domi? É muito extremismo em geral, não só no futebol, mas no futebol que a gente está falando aqui é muito, assim, ganha de 5-1, meu Deus, é o Diniz, fora Ancelotti. A discussão era se precisava trazer o Ancelotti, né? Será que precisa mesmo do Ancelotti na seleção? Porque olha o show que o Brasil deu na Bolívia e tal, não sei o quê. E aí a minha impressão é que você fica muito, especialmente alguns personagens, né? O Neymar é um deles, é o cara que não tem o meio campo, ou você é o hater ou o lover, e do Diniz é a mesma coisa, ou você é o hater, então você vai dar porrada nele até não poder mais, ou quando ganha, meu Deus do céu, esse cara é o melhor do mundo. Eu sou um cara que defendi, já defendo ainda o Diniz, eu tô fazendo críticas pontuais, mas gosto das ideias de jogo dele, gosto do estilo de trabalho dele, acho que para a seleção talvez não encaixe, mas para mim é um treinador que tem ideias legais que talvez não funcione para a seleção brasileira. E para jogar contra a Colômbia, para jogar contra a Argentina, são duas seleções difíceis. A Colômbia ultimamente tem feito jogos difíceis contra o Brasil, especialmente o Neymar, que o diga, né? A gente não sabe nem se o Neymar vai conseguir jogar, mas o Neymar tem tido pesadelos em jogar contra a Colômbia. E a Argentina, não precisa nem falar que a Argentina é a atual campeã do mundo. Como você disse, 100% nas eliminatórias. Vão ser dois jogos bem difíceis e dois jogos que podem fazer o Diniz, a seleção brasileira, a CBF, terminarem um ano em crise. Vai ser um ano que termina conturbado, para de repente em janeiro chegar esse balde, esse bombeiro, digamos assim, que é o Ancelotti admitindo que vai treinar a seleção, que esse é o combinado com a CBF, né, que em janeiro ele anuncia. Então, são dois jogos que eu agora fiquei ainda mais curioso. E eu imagino que o Diniz não vai querer fazer muitas mudanças, não. Eu acho que ele vai insistir no jeito de trabalhar dele, até porque é o que ele tem mostrado durante toda a carreira. Mas e aí, Perrone, a gente pode perder esse tempo, né, entre aspas, com o Diniz à espera do Ancelotti? Eu acho que a CBF, quando tomou suas decisões, ela pensou assim, pensou que dá para perder esse tempo. Eu acho que ela pensou assim, classificam 6, tem mais uma vaga na repescagem, a gente não vai ficar fora, dá para a gente tocar, mesmo se não der certo, a gente deve ficar na zona de classificação, e beleza, aí o Ancelotti chega, Copa do Mundo é competição de tiro curto, precisa estar bem lá. Eu tenho a impressão que a CBF pensou assim. Só que eu acho que nessa linha de raciocínio a gente esquece, a gente não pensa como vai ficar todo o entorno da seleção, imprensa, torcida, a pressão que vai ser exercida se o Brasil tiver, por exemplo, em quarto lugar, na zona de classificação, mas tomando uma diferença da Argentina lá Botafogo no Campeonato Brasileiro. A pressão vai ser muito grande. Vai ter muito desgaste para quem está lá, principalmente para jogador e comissão técnica. Então, assim, eu acho, beleza, dá para esperar? Dá. Eu acho que não vai acabar prejudicando, comprometendo a classificação do Brasil. Mas vai trazer desgaste muito grande, que seria um desgaste desnecessário, e você perde a chance de construir um trabalho sólido, um trabalho a longo prazo. Por que não fazer um trabalho como fez a França, por exemplo? Vocês falavam do trabalho da Alemanha, olha como é que está a Alemanha. Beleza, mas teve seus frutos. Então, assim, eu não entendo por que desprezar isso. Tempo tem, mas eu não entendo por que desprezar um trabalho mais estruturado. Concordo. Pra que, né, desprezar um trabalho estruturado, Danilo? Parece que é meio várzea, né? Tipo, é uma das seleções mais importantes do mundo. Fica aí então, daqui a pouco vem outro, a gente não sabe se vem mesmo, se não vem. Aí diz escapa, né? Num evento que vai vir. Assim, se a seleção, se a CBF, se o Edinaldo, ele tem alguma certeza, alguma garantia de que o Ancelotti vai assumir, eu topo, vou remar contra a maré aqui. Eu acho que se for pro Ancelotti, para ter certeza que o Ancelotti vem, eu topo perder esse ano. Todos os pontos que a gente comentou aqui, do estilo do Diniz, do conflito de interesse, tem vários problemas. Mas ok, deixando esses problemas de lado, você paga esse preço de um ano para ter o Ancelotti. Eu acho que é uma tentativa válida, até porque, como a gente sabe, o Brasil vai classificar de qualquer jeito para as eliminatórias e aí precisa se focar numa Copa do Mundo. Eu acho que é uma alternativa interessante depois de tanto tempo com trabalhos que a gente pode
elencar fatos positivos e tudo mais, mas que chega na Copa não funciona, né? Ou bate na trave, ou por 4 minutos, como foi o caso da Croácia do Tite. Então eu acho que a aposta vale no Ancelotti. A grande questão é a questão que a gente discute há muito tempo aqui. Qual é a certeza que teremos o Ancelotti na seleção? Porque imagina, chega em janeiro, o Ancelotti não assume, não anuncia que vai assumir, não honra esse acordo verbal que tem, porque até onde a gente sabe não tem nada assinado, e aí vai fazer o quê? Beleza, agora é o Diniz, vai continuar esse trabalho, vindo com toda essa carga, com esse trabalho complicado, e até mesmo na cabeça dos jogadores, eu acho que isso acaba influenciando, o cara saber que aquele treinador tá ali por um ano, não é o cara que vai ficar por um bom tempo, por mais que o Diniz seja querido e tal, não é uma coisa que os caras vão fazer corpo mole de propósito, não é isso, mas no inconsciente fica aquela história de a gente tá aqui só por um ano, o próximo treinador vai chegar ainda, não é o cara que vai ficar aqui com a gente até a Copa do Mundo, então eu acho que isso também pesa. Mas pelo preço Ancelotti, eu acho que é um preço que dá para pagar, desde que ele venha mesmo, né? Desde que ele chegue mesmo. E aí a CBF tem que saber administrar essa pressão, porque perdeu do Uruguai, empatou com a Venezuela, e Colômbia e Argentina. Na Argentina, em pleno Maracanã. É um cenário complexo que vem se desenhando por aí. Sorrisinho do Danilo que quer ver tudo pegar fogo aqui, hein? O Reginaldo Oliveira disse que a seleção parecia o Corinthians ontem, uma bagunça. E o Júnior Fatiola falando que parece não exagera, o Flamengo do Sampaoli. Aliás, agora, em relação ao exagero, Domi, só uma coisa, em relação ao exagero, tô criticando aqui, mas pelo amor de Deus, não é nem de perto a pior seleção de todos os tempos, a pior seleção que a gente já viu jogar. Também não é assim. Eu vi hoje de manhã, um pouquinho antes do programa, nosso mestre, eu amo o Galvão Bueno, falando que a pior seleção que ele já viu jogar. Acho que o Galvão estava um pouco triste demais, porque também não dá para chegar a falar que é a pior seleção de todos os tempos.